Oi crianças, tudo bem com vocês? Que saudade que eu estava de falar com vocês. Espero que vocês estejam bem. E para começar, eu vou pedir para vocês continuarem curtindo os nossos vídeos, assistindo, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos também da igreja, isso é muito importante, tá bom? Agora eu vou convidar vocês para orar junto comigo. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu te agradeço pela vida de cada criança que está assistindo, eu te agradeço pelas famílias também, Senhor, que o Senhor esteja cuidando da gente, de cada um, suprindo as necessidades, ó Pai, e curando também aqueles que estão doentes, Senhor. Eu te agradeço por mais esse dia, em nome de Jesus, amém. Bom, a nossa aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Antes do momento da história, a gente vai estar fazendo uma experiência. A nossa história de hoje vai falar sobre dois assuntos, sobre o pecado e sobre a obediência. A gente não pode obedecer e pecar ao mesmo tempo, não é verdade? Então, eu quero incentivar vocês a sempre escolher a obediência e se afastar do pecado. Vamos começar lendo o que a Bíblia diz sobre o pecado. Vamos lá? Vai aparecer para vocês o versículo. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, fala que todos estão separados de Deus por causa do pecado. Olha só. Então eu vou mostrar para vocês como que o pecado acontece na nossa vida. Esse copinho aqui representa você e eu. Esse copinho aqui representa Deus. E esse copo aqui representa o pecado. Olha só. Quando a gente escolhe desobedecer, o pecado entra na nossa vida e deixa a gente, sujo, porque ele contamina toda a nossa vida. Mas Deus é tão maravilhoso e nos ama tanto que vem e nos perdoa. E o pecado é limpado. Olha só que maravilha. A Bíblia diz em João capítulo 5, versículo 3, que amar a Deus também é obedecer os seus mandamentos. Isso vai aparecer aí para vocês. Como que a gente pode escolher o pecado ao invés de amar a Deus e obedecer os mandamentos dele? Não é verdade? A história de hoje conta exatamente isso. As pessoas escolheram pecar, escolheram se afastar de Deus, mas existia um único homem em sua família que escolheram obedecer a Deus em toda a terra. E Deus usou a vida de cada um deles para refazer a nossa história. Vamos acompanhar a história de hoje, então? É importante obedecer. A Bíblia conta que há muito tempo atrás a terra estava cheia de maldade. As pessoas eram violentas, agressivas e faziam coisas terríveis. E quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. Mas havia um homem chamado Noé. Ele e a sua família eram os únicos que adoravam a Deus de verdade. Já pensou, crianças, em um mundo tão grande, somente uma única família adorava a Deus? A situação era muito ruim mesmo. Deus teve uma ideia muito sábia e contou a Noé: destruirei a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira e construa uma grande arca. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Gênesis, capítulo 6, versículos 13, 14 e 22. Deus confiou a Noé uma grande missão e ele prontamente obedeceu. Ele não questionou, duvidou ou ficou perguntando a Deus o porquê que tinha que ser assim. Noé simplesmente obedeceu. Ele construiu a arca conforme Deus tinha ensinado e colocou dentro da arca um par de cada animal, um macho e uma fêmea de cada espécie. Imagina só como essa arca era grande, hein, crianças?
E assim foi. Como Deus havia falado, choveu muito durante 40 dias e 40 noites. Os seres humanos maus e violentos pagaram pelos seus pecados, mas a família de Noé e os animais que estavam dentro da arca estavam muito seguros. Lá dentro, eles não deixaram de orar e adorar a Deus. Faziam cultos, cuidavam dos animais com muito carinho. Sabe, crianças, isso é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, não é verdade? Não podemos sair de casa, assim como Noé não podia sair da arca. Estamos unidos com as nossas famílias e precisamos continuar orando e cultuando a Deus todos os dias, assim como fez a família de Noé. Depois desse período, a chuva parou e Noé soltou um corvo para saber se a terra estava seca, mas a terra ainda estava molhada. Depois de um tempo, ele soltou uma pombinha e ela voltou com uma folha verde no bico. Isso era um sinal de que a água estava baixando. E finalmente, depois de alguns outros dias, ele soltou de novo uma pombinha e ela não voltou. Sabe o que isso significava? Que a terra estava seca. Mas, mesmo sabendo disso, Noé esperou até que Deus dissesse o que fazer. Então, Deus disse: saia da arca junto com a sua família e também todos os animais, que eles se espalhem pela terra. Gênesis capítulo 8, versículos 16 e 17. Noé obedeceu a Deus. Ele e sua família e também os animais saíram da arca e cultuaram ao Senhor Deus, que fez uma promessa linda. Vocês sabem qual é a aliança que Deus fez com todos os seres humanos? Nunca mais haverá um dilúvio na terra, e colocarei o meu arco nas nuvens como sinal da aliança. Gênesis capítulo 9, versículos 11, 13 até o 17. Uau! Todas as vezes que vemos o arco-íris no céu, podemos saber que é Deus nos mostrando a aliança que ele fez há muito tempo atrás com Noé. Que história incrível, não é verdade?